Os 5 melhores livros que eu li e as 5 grandes lições que eu aprendi com eles. Já virou um ritual, todo fim de ano eu trago as 5 melhores leituras do ano. Para te dar ideias, já começar o novo ano com ideias do que ler, já são livros bem filtrados, já passaram no meu filtro de qualidade e eu sou um cara bem chato para escolher leituras. Esse ano eu fiquei muito focado em resgatar minha inteligência social, resgatar a qualidade dos meus relacionamentos, que foi bem afetado pela pandemia. A gente teve toda a questão do isolamento, Então foi bem difícil para mim no quesito relacionamentos. Então eu quis resgatar um pouco disso, reler alguns livros de inteligência social e emocional, como também li alguns livros novos sobre o assunto. Então esse foi mais meu foco de aprendizado desse ano. Então sem mais delongas, bora ao ranking. Em quinto lugar, Macho Racional, tá? É um livro muito focado mais para o público masculino, porém se tu ler com a mente aberta, tu vai entender muita coisa sobre a dinâmica dos relacionamentos. E o autor, ele fala a verdade nua e crua, mas muito voltado na pegada do behaviorismo, ou seja, da ciência comportamental. E ele abre teus olhos para entender que, cara, nem sempre o relacionamento é só o sentimento. Não é só o que tu quer, o que tu sente por uma pessoa, basicamente. Existem outras dinâmicas que tu nem controla. Ou seja, alguns relacionamentos vão dar errado e não é por tua culpa. É por conta dessa própria dinâmica biológica que a gente tem dentro de nós. Nós temos desejos inconscientes que às vezes a gente nem consegue controlar. Isso vai basear muito nossas atitudes. Então, a principal lição que eu tive desse livro é analisar comportamentos das pessoas, não prestar atenção no que ela diz, não nos sentimentos e tudo mais, mas em relação à dinâmica, como que essa pessoa se comporta comigo. E isso muda tudo, basicamente, porque tu tá analisando a biologia, a parte inconsciente dessa pessoa, que no fim das contas vai ser a parte mais forte para sustentar um relacionamento, basicamente. Então essa foi a grande lição que eu tive com esse livro. Analisar os comportamentos e não só as palavras e os sentimentos que a pessoa tem em relação a mim. Número 4, infelizmente, não tem em português. With Winning in Mind, tá? Basicamente esse livro foi um achado, é bem difícil achar ele, nunca vi alguém indicar. E eu só achei ele depois de extensas pesquisas na Amazon, ok? Então a premissa desse livro, basicamente, ele foi criado por um campeão olímpico de tiro ao alvo ali da década de 80, onde ele criou um sistema mental para que ele tivesse consistência de performance durante todas as competições que ele participava. Então ele queria ter resultados consistentes com base no próprio preparo mental. Então esse livro ele foi muito importante para mim no quesito de competição, por exemplo. Toda vez que eu ia para uma corrida, eu sabia exatamente como preparar minha mente para essa competição, e não é à toa que eu atingi uma consistência, Eu tive 5 pódios esse ano, dá para ver pelos troféus aqui, e também eu fiquei 10 vezes, 7 ou 10 vezes, agora eu não lembro se foram 7, acho que foram 10 vezes no top 10 das competições que eu tive esse ano. Então a grande ideia aqui é que tu prepare tua mente para que tua performance sempre seja consistente, independente da pressão que tu tenha nesses momentos decisivos. E a gente atinge isso basicamente alinhando 3 pontos da nossa mente. A nossa autoimagem, ou seja, como nós nos vemos, como que a gente está confiante para esse momento de pressão, esse momento decisivo. A nossa mente consciente, que é aquela racional, que é aquela que está presente naquele momento, que está percebendo as situações, está processando as informações naquele momento decisivo, e o subconsciente, que é a nossa mente automática, aquela mente que a gente treinou. Basicamente, quando tu treina a tua mente ao longo do tempo, ela fica padronizada, ou seja, a gente tem uma certa rotina, um certo hábito que a gente nem precisa pensar a respeito. Então, desde que eu tenha treinado consistentemente antes da competição, quando chega no dia da competição, meu corpo já sabe o que tem que fazer. Assim como minha mente também já sabe o que tem que fazer, porque eu treinei toda a parte mental desde o início da preparação. Então, quando tu alinha esses 3 pontos, tu atinge uma consistência mental e, obviamente, essa consistência mental vai te dar consistência de resultados. Livro número 3 desse ano foi Comunicação Não Violenta. Esse livro me ajudou
de modo geral em qualquer relacionamento, seja com os meus alunos, seja com os meus amigos ou seja em relacionamento amoroso, ok? A premissa desse livro basicamente é que antes de tu falar qualquer coisa, tenha 100% de presença na escuta, presta atenção no que a pessoa está te falando, não nas palavras exatas que ela está usando, mas nas intenções e no significado por trás dessas palavras, ou seja, muitas vezes as pessoas estão comunicando a necessidade delas, como elas se sentem em relação a nós, e a gente não para prestar atenção. E às vezes a gente não consegue entender a necessidade dessa pessoa. A gente só pensa no nosso lado, no nosso ego. Então a comunicação não violenta, ela te abre os olhos para entender o que a pessoa está tentando te dizer. Ou seja, para de prestar atenção só nas palavras que ela está falando e no teu ego, né? Como tu se sente a respeito disso. Presta atenção, escuta 100% empaticamente primeiro, entenda, reflita e tente extrair o significado verdadeiro por trás dessas palavras. O que a pessoa realmente está tentando te dizer? Ou seja, se uma pessoa está chateada com você, não preste atenção nessa chateação, não fique irritado por isso. Tenta entender o lado dessa pessoa. Por que será que ela está chateada? Qual necessidade dessa pessoa que eu não atendi? Qual a expectativa que ela tinha a respeito de eu fazer alguma coisa por ela que não foi atendida? E isso vai te dar uma compreensão muito melhor a respeito dessa pessoa. Então seus relacionamentos vão ter muito mais qualidade, porque tu vai compreender o real significado dos sentimentos dessa pessoa. Se ela tá feliz, tu vai entender por quê. Se ela tá triste, tu vai compreender melhor o que causou essa tristeza. Se ela tá frustrada, se ela tá brava. Tu vai entender melhor as pessoas com base nessa escuta empática, nessa compreensão, nessa reflexão. Essa foi a grande lição que eu tive com essa obra. Livro número 2 também não tem em português, The Millionaire Fast Lane. Esse livro foi o melhor livro que eu já li até agora de inteligência financeira. E a premissa do livro já está no nome, né? Basicamente, Fast Lane é uma via rápida, uma avenida de carros, né? Aquela avenida que os carros passam rápido. Por que The Millionaire Fast Lane? É a avenida para tu ficar milionário. A grande premissa desse livro parte do pressuposto de que, cara, para tu ficar milionário e atingir independência financeira, pode sim ser rápido. Isso não quer dizer que é fácil, nunca é fácil, mas pode ser mais rápido do que você pensa. Então ele dá várias dicas práticas que tu pode aplicar e principalmente na questão de construir sistemas financeiros automatizados e de grande escala para que tu atinja a independência financeira mais rápido. Então o autor critica muito a questão de tu fazer investimentos por décadas, para daí sim tu viver uma vida de milionário, para daí sim tu atingir independência financeira. Ele fala, cara, para que tu quer viver uma vida dessa, levar décadas para tu começar a viver de fato? Por que tu não entra nesse fast lane, né, nessa avenida, constrói os sistemas necessários financeiros que ele chama de árvore de dinheiro, né? Por que tu não constrói esses sistemas, alavanca a tua renda, atinge a tua independência financeira mais rápido e aí tu pode aproveitar a tua vida ainda jovem. E como eu sou jovem, ainda tenho 27 anos, isso bateu demais em mim, né? Me deu um grande insight. Eu falo, cara, isso realmente é verdade. Então, a partir de agora, a grande lição que eu tive desse livro é qualquer atividade que eu faço, qualquer tarefa, eu me pergunto qual o retorno financeiro que essa atividade vai me dar. Vale a pena gastar 1 ou 2 horas executando isso? Eu vou ter resultados realmente que contribuem para a minha independência financeira? Se a resposta for não, eu vou anular ou vou fazer outra coisa, beleza? Então, meu foco depois de ter lido esse livro está nas coisas que mais me dão retorno, que eu chamo de Big Money, né? O que me dá o Big Money. Basicamente, o que eu considero Big Money são atividades que podem me dar resultados de ganhar 100 mil reais todo mês, beleza? Porque essa é a minha via rápida para ser milionário, essa é a via rápida que eu estou entrando para atingir minha independência financeira, ou seja, criar novas ofertas, trabalhar na minha copy de ofertas já existentes, dar suporte para alunos, cada vez melhorar a oferta, para que eu consiga mais indicações, né? As pessoas indiquem meu trabalho, eu consiga também crescer a audiência, fazer esses vídeos para atrair nova audiência. Tudo isso é Big Money, tudo isso vai me fazer
permanecer nessa via rápida para atingir minha independência financeira. Então esse livro me abriu muito minha mentalidade para entrar mais nessa via rápida e esquecer tudo aquilo que me atrasa. E o livro campeão desse ano, o livro número 1, o melhor livro que eu li esse ano, foi o Flua, tá? Basicamente esse livro realmente teve um grande impacto para mim, foi o melhor livro de inteligência emocional que eu já li até aqui. O conceito do Flua basicamente é: quando tu elimina tudo aquilo que não é você, ou seja, todas as coisas externas que jogam sobre você, a sociedade, as normas sociais, aqueles padrões que o autor chama de padrões normóticos, que é Maria vai com as outras, sabe? Tu faz alguma coisa só porque todo mundo faz. Tu pensa de um jeito só porque todo mundo pensa. Quando tu se livra dessas coisas, o que sobra? Quando tu se livra do que não é você, só vai sobrar o que é você. Então, segundo o autor, cara, pare de procurar quem tu é. Pare de se fazer essa pergunta, quem eu sou, né? Ao invés disso, elimina tudo aquilo que não é você, porque aí o que vai sobrar é a tua verdadeira essência. Isso me ajudou a ter um autoconhecimento sobre mim muito grande, cara. Então, eu sempre tento eliminar tudo aquilo que não é eu, todas aquelas atitudes que não soam como eu. Ah, cara, tu tá brigando, tá xingando, tá falando mal de alguém, isso não faz parte de quem eu sou, não faz parte da minha essência. Então eu tento me afastar dessas coisas, tudo aquilo que não faz parte de mim, para daí sim viver como eu mesmo, né? Me conectar cada vez mais com a minha essência, com a pessoa fluida. Então a grande definição de uma pessoa fluida é aquela pessoa que está constantemente em um estado de paz de espírito constante. Por quê? Porque não é uma pessoa reativa, não é uma pessoa que vai com as outras, é uma pessoa que sabe quem é, sabe a tua essência, aquela pessoa que eliminou todas aquelas barreiras que estavam impedindo ela de ser quem ela é. E também uma pessoa que tem um estado de alinhamento constante, ou seja, está alinhado com a tua essência, faz tudo coerente com o que traz real felicidade, sempre está buscando fazer aquilo que está alinhado com quem ela é, ou seja, eu trabalho com aquilo que eu realmente acredito, né? Trazer conhecimento para as pessoas, ajudar as pessoas a se desenvolverem, ter mais clareza mental, ter mais controle emocional, tudo isso eu acredito faz parte de mim como pessoa, como mentor, como professor, beleza? Então, essa conexão comigo mesmo e eliminar tudo aquilo que não sou eu foi a maior lição que eu tive com esse livro e a maior lição do ano, basicamente, né? Então, me ajudou a me conectar com quem eu sou de verdade e cada vez mais me afastar daquilo que tentam jogar para cima de mim. Pessoas que querem meu tempo sem respeito ou desrespeitam meu tempo, desrespeitam minha pessoa, desrespeitam meu caráter. Tudo isso eu elimino. Aquelas notícias que não acrescentam em nada, aqueles conteúdos, aquele consumo excessivo de informação que não acrescenta em nada para minha pessoa, tudo isso eu eliminei. E me trouxe uma paz, uma clareza mental, uma saúde que eu nunca tive antes, que eu nunca me proporcionei ter, né? Porque eu era muito reativo ao externo, tudo aquilo que não fazia parte de mim. Hoje em dia não, isso já não faz parte de mim, eu estou realmente conectado com quem eu sou. Espero que tenha gostado desse conteúdo. 5 indicações, cara, fantásticas. Se tu ler pelo menos um desses livros, eu tenho certeza que tua vida já vai se transformar muito, já vai explodir tua cabeça e te dar inúmeras ideias de como mudar a tua vida. E se tu quer análises completas desses livros, eu te indico a entrar na Academia do Conhecimento, a antiga Guriteca, o link está aqui na descrição, onde eu analiso esses livros mais profundamente, eu dou uma aula completa sobre todos os conceitos valiosos desses livros, te dou um resumo essencialista de como aplicar passo a passo cada conceito desse livro, e aí tu consegue se desenvolver cada vez melhor, cada vez mais profundamente, mais rápido. Então todo mês tem um livro novo por lá, tem uma aula nova e um resumo novo para você. Se tu se interessar, e eu acho que é uma grande oportunidade para o teu desenvolvimento, clica aqui e faça parte da Academia do Conhecimento. Grande abraço!